muita gente tem algumas opiniões adversas em relação à treinador, né? E é normal, porque tanta gente falando tanta coisa. Marcos Braz deu uma entrevista para a Flá TV, inclusive falando que muitos nomes são ventilados, que são cavadas de agentes, né? O certo é que a gente vem falando há muito tempo aqui nos canais Paparazzo Rubro-Negro, né? E eu consegui gravar em primeira mão a reunião do Bruno Macedo lá 3 terça-feiras atrás com o Marcos Braz no Fermão Copacabana. E o Bruno Macedo, sim, é um agente, é um empresário português que tem tido conversas sempre com o Marcos Braz. Esse, sim, representa muitos treinadores em Portugal. Ontem, né, deixou a torcida do Flamengo em êxtase ou então esperançosa, vazou uma foto de Bruno Macedo num hotel de luxo em Lisboa com o Jorge Jesus. Muita gente falou muita coisa, tem muita conspiração, dizendo que, de repente, era já para tratar uma rescisão com o Benfica, ou então para convencê-lo de ir para o Flamengo, ou então, de repente, para tratar uma permanência, enfim, não se sabe. Né? O certo é que o Bruno Macedo ele não é só representante do Jorge Jesus, ele também é representante de Carlos Carvalhal, é emissário do Benfica aqui no Brasil, e é um cara muito influente, né? Muito fluente também. Então, assim, essa reunião ontem deixou o imaginário do torcedor do Flamengo, a imprensa portuguesa e brasileira, em tom de muita especulação, né, Bruno? Vou mandar até um abraço para minha grande amiga Raíssa Simplícia, jornalista, estava falando com ela aqui há pouco tempo antes de entrar. Ela falou, Julião, olha, tem outros nomes também que estão sendo desempregados ou estão ficando disponíveis no mercado, que o Flamengo vai escutar todo mundo. Inclusive o Rui Vitória, que foi mandado embora há pouco tempo. O Jardim começa até a balançar também no Al Hilal, né? Que é um clube que o Jorge Jesus já foi treinador, ele estava bem lá, mas parece também começar a ser ameaçado a sua permanência no cargo. Lembrando que o Jorge Jesus é muito ídolo também no Al Hilal, é outro clube que começa a balançar, e é um treinador que o Flamengo já procurou, junto com o Carlos Carvalhal, antes, quando contratou o Domi. Então, estamos numa situação em que as peças elas começam a se mover. Muitas pessoas, muitos amigos e jornalistas cravando, ou então deixando bem claro que a proximidade de Jorge Jesus nunca teve tão próxima, sendo até redundante, né? Para o retorno no Flamengo. Eu tenho um pouco mais de cautela em relação a isso. Claro que indo a encontro com o discurso do Braz, que de repente ele espera, por isso a Letícia falou isso, esperar de repente até o dia 27, dia 28, dia 30, mas que ele volta para o Natal, porque ele tem família, ele falou que se não voltar, a esposa dele até brincou, a esposa me mata, cara, eu tenho que voltar aqui para passar o Natal em família. Porém, irão estreitar laços, fazer muitas reuniões em Portugal, né, Bruno? Então, eu acho assim, tem suas preferências, o Jorge Jesus será possivelmente contactado, mas eu ainda acho muito cedo para cravar uma volta de Jorge Jesus ao Flamengo, por todo esse cenário que está aparecendo. É minha opinião, né? Eu queria depois a opinião do Bruno, e também se ele prefere o Jorge Jesus, se tem algum outro nome que pode vir a pintar. Paulo Souza entrou em curso também, né? O treinador da Polônia. Enfim, eu acho também que tem muita cavada de empresário aí, tem muito treinador querendo se valorizar e aproveitando esse cenário no Flamengo. Tem o Vitor Pereira, que o pessoal estava falando, parece que deixou um pouco de descarte, mas aí volta normal, o seu nome em pauta. O certo é o seguinte, Bruno Vilafranca e Letícia, tem muitos capítulos para muitas histórias ainda nessa situação. Quem será o novo comandante do Flamengo em 2022? É uma pena, porque eu acho que o Flamengo está perdendo tempo e está ficando atrás já na caminhada para 22. Diz aí, Bruno. Olha, eu concordo com quase tudo que você disse e me permita discordar a respeito só da questão do tempo, né? É claro que se a gente for fazer um comparativo com outros clubes, em tese nós estamos atrás, em tese. Mas eu acho que nós já temos uma espinha dorsal montada há muito mais tempo, o que também nos dá uma tranquilidade um pouco maior. É claro que se você vê o Palmeiras e o Atlético se reforçando, automaticamente a torcida do Flamengo também quer reforços para ontem. Porém, a gente não tem como pedir reforços se a gente ainda não tem um comandante. Vamos lembrar que na temporada de 19 para 20, os pedidos eram por um jogador de área que acabou chegando o Pedro, por mais 2 zagueiros que acabaram chegando o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, todos eles pedidos do Jorge Jesus, ainda técnico do Flamengo. Ou seja, a gente tinha um comandante para solicitar o que, na visão dele, eram as deficiências do elenco. Ou seja, eu até concordo com a questão se a gente for fazer um comparativo com outros clubes. Mas sem um comandante, eu acho um pouco prematuro a gente pedir reforços,
se a gente não sabe quais são as carências de fato que o próximo treinador vai encontrar no elenco. E repito, ele já vai encontrar um elenco bastante qualificado, que é o elenco do Flamengo. Não que ele não tenha deficiências, porque tem, mas acho que isso passa justamente pela mão do próximo treinador. E se a gente quer aquela volta da ordem, da disciplina e do comando, o comando passa pelo treinador. Então, acho que a questão das contratações dependem sim da chegada de um novo técnico, mas o Flamengo já tem um grande grupo. Então, acho que se isso for decidido ali do final de dezembro para o começo de janeiro, já que os jogadores voltam no dia 10, eu acho que a gente ainda tem tempo para trabalhar, justamente porque o Flamengo já tem um grupo muito forte para quem quer que chegue. E aí a questão dessa chegada do novo treinador, você está correto, muito se fala, mas não existe um martelo batido ainda e a gente não vai ser leviano de falar que esse martelo já foi batido. Não é assim que nós trabalhamos. Então, o que a gente pensa? Na minha visão, Júlio e Letícia, galera do chat, eu acho que muito mais importante de dar esse tiro certeiro, ou melhor, do que dar o tiro, é dar o tiro certeiro. E para isso, você tem que ter condições favoráveis, já que você não tem o caminhão de dinheiro, como, por exemplo, o Manchester City, o Paris Saint-Germain, chega lá, quanto é que custa? É tanto? Me dá, a hora que quiser. O Flamengo não é assim, para os padrões europeus. Então, o Flamengo tem que esperar uma boa oportunidade de mercado. E boa oportunidade de mercado para o mercado europeu que está em alta, justamente porque eles estão na metade da temporada, é esperar o momento certo. E qual é o momento certo? É o final desse mês, ou o final desse ano, e o início do ano que vem, porque realmente muita coisa pode acontecer. E essas conversas que já vão acontecer em Portugal, eu acho que elas já vão, no mínimo, para saber quais são as reais condições de cada um desses caras em relação a esses próximos dias. Por exemplo, Jorge Jesus, mister, eu sei que o senhor está empregado, mas caso o senhor caia, caso o senhor não consiga sucesso na Taça de Portugal e no Campeonato Português, o senhor for demitido do Benfica, o senhor aceitaria vir para o Flamengo? Ah, aceito. Então, a proposta é essa e é tal dia que o senhor tem que se apresentar, caso tudo aconteça. Ou seja, eu acho que essas conversas elas vão dizer muito sobre o que pode acontecer ali para frente, para saber as reais condições de cada um desses nomes que o Flamengo está ventilando, para saber, no momento certo, a hora de dar esse tiro que tem que ser certeiro. Não adianta ser na mão ou no pé, tem que ser na testa. Justamente porque aí sim a gente tem uma reapresentação dia 10 e o treinador tem que já estar no Flamengo. Ou seja, mais do que dar o tiro, é dar o tiro no momento certo. E eu acho que essas conversas agora vão dizer muito sobre quem vai ser o próximo treinador do Flamengo. Concordo. Só voltando ao assunto que eu ia falar em relação a esperar, muito também eles estão esperando por um outro motivo. Eles têm uma bala só para acertar. Né? Já erraram muito em relação à escolha de treinadores. Acho até que o Flamengo hoje está nesse momento muito por culpa deles também. Por escolhas equivocadas lá atrás que fizeram hoje culminar nessa situação que o Flamengo se encontra. A escolha do Domi, a escolha do Rogério, a escolha do Renato foram sessões de equívocos e vai virando uma bola de neve. Se o Flamengo hoje está nessa situação sem treinador, é porque não teve uma leitura adequada para ser campeão da Libertadores e manter o seu técnico. Não estou falando de manter o Renato. Mas sim, quando o Renato foi o escolhido, o Flamengo não teve ali aquela visão mais profissional. Realmente não tinha tanto tempo hábil, tinha uma competição em curso. E talvez você escolher um treinador naquele momento ali de uma outra situação, de uma outra metodologia, de um outro país, seria comprometer um ano. Mas o ano foi comprometido da mesma forma com o treinador que estava aqui. E teoricamente conhecia o clube, porque ele já tinha sido ex-atleta. Então, assim, esse negócio de ex-atleta também é indiferente. O negócio é o treinador, hoje, é a atualidade. E o Flamengo, mesmo ganhando a Libertadores, o Renato não ficaria. Né? Não tinha mais condições, ele estava praticamente insustentável com o seu elenco. Uma coisa que ele tinha muito na mão, né? E depois também foi se deteriorando ao fim do seu comando técnico. Então, assim, se hoje o Flamengo está sem treinador, não teve tanto êxito em 2021, a diretoria sabe que ela também tem uma grande parcela de culpa. E por isso, talvez, não a demora, mas sim cautela. Eles usam a palavra cautela e não a palavra demora para não poder errar. Porque eles sabem que se eu cometer um novo erro, se de repente o pessoal está falando enviar um novo dono ou então um treinador que não consiga fazer um bom trabalho europeu, eles vão ser muito questionados. Você não tem dúvida disso. Divulgou a lista das 10 melhores equipes, né? Ranking das 10 melhores equipes do futebol brasileiro. O Flamengo, mesmo sendo vice-campeão,
brasileiro e vice-campeão da Libertadores, se mantém na primeira posição. O Flamengo é o primeiro com 17.054 pontos. Segundo, Palmeiras com 14.584. Terceiro, Atlético Mineiro com 14.572, distância muito pouca entre Palmeiras e Atlético. Em quarto colocado, o Grêmio, que foi rebaixado. Em quinto, Atlético Paranaense, vice-campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana. Em sexto, Santos, correu risco de ser rebaixado. Em sétimo, São Paulo, que também correu risco de ser rebaixado. Em oitavo, Inter, que terminou um ano bem irregular e fora da Libertadores. Nono, Fluminense, que conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. E em décimo, Corinthians, classificado para a fase de grupos da competição internacional mais importante do nosso continente. Então, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Inter, Fluminense e Corinthians, somente 2 cariocas entre os 10 primeiros. Além disso, o Rodolfo Landim deu uma entrevista falando que o Flamengo melhorou o nível do futebol brasileiro. Muitos times se coçaram e estão se reforçando justamente para evitar uma espanholização, como o pessoal diz, né? Ou então um alto domínio do Flamengo, que a gente também não viu, na verdade, né? Em 2020 o Flamengo foi campeão brasileiro, mas com muita dificuldade. Eu também não vi a imprensa falar agora em espanholização quando o Palmeiras consegue ser bicampeão da Libertadores e o Atlético Mineiro ganhar o Brasileiro e Copa do Brasil. Talvez se fosse o Flamengo estariam reclamando até agora, né? Não vi ninguém falar de espanholização. Os caras ganharam 2 títulos nacionais, os caras paulistas ganharam 2 Libertadores. Ah, se é o Flamengo que ganha 2 Libertadores seguidas. Ah, se o Flamengo tivesse ganho um brasileiro em uma Copa do Brasil, ou um brasileiro Libertadores como foi 2019, lá atrás, o pessoal já estava reclamando, não vi ninguém reclamando a favor do Atlético ou contra o Atlético, e também não vi ninguém reclamando, porque o Palmeiras atual bicampeão da Libertadores. Aquelas incoerências bem coerentes que a gente sabe que a imprensa sempre passa, né? Outra informação também é sobre a situação do que o Paulo Souza, né, tem esse diálogo marcado com o Flamengo sábado, ficou muito feliz e contente de ter essa reunião marcada com os dirigentes do Flamengo e ver com bons olhos, caso a conversa seja favorável, ser o novo treinador do Flamengo.